Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, que bom ver os irmãos aqui já pela manhã. Glória a Deus. Podermos estar juntos estudando a palavra de Deus. Quem é que leu a lição essa semana? Alguém leu? Olha, tem gente que leu, gente. Olha, é raro. Ai, glória a Deus, parabéns. Pastor, Daniel devia receber 5 pontos, hein? 5 pontos. 5. Você também leu? Então, mais 5 pontos. Zezé. Esse pessoal que lê a lição durante a semana devia receber pontuação extra, hein? Glória a Deus, brincadeira. Mas sério, né? Estudar a palavra de Deus é algo muito importante na nossa vida. E eu quero, antes da gente começar o estudo, eu queria orar com você, pedindo a bênção de Deus para que a nossa mente, esteja totalmente voltada agora para a palavra dele. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por podermos estar nessa manhã na tua casa, Pai. Obrigado porque os teus filhos venceram o cansaço, venceram o desânimo, venceram as enfermidades, venceram as sugestões do diabo na mente deles para eles ficarem em casa. Obrigado, meu Deus, porque eles estão aqui hoje e, ó Deus, tu os trouxeste para receber essa palavra no coração. E que, ó Deus, essa palavra possa cair como uma semente cai numa terra fértil. Ela possa produzir fruto na vida dos teus filhos, porque a tua palavra não é um livro qualquer. A tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela produz frutos na vida daquele que crê. Então, ó Deus, todos aqueles que estão aqui hoje crendo, confiando, acreditando naquilo que está escrito na tua palavra, possam sair daqui com as suas vidas transformadas, renovadas, fortalecidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. O teu Espírito agora tome a minha vida, os meus lábios, Senhor, para que eu não venha falar aquilo que eu penso, que eu acho, mas aquilo que o Senhor quer que seja falado. Toma a minha vida como instrumento, apenas como um vaso de barro nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E que, ó Deus, seja uma manhã de edificação, uma manhã, ó Deus, onde o Senhor possa falar lá no profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Alegre de ver o Anderson aí hoje. Deus te abençoe, meu querido. Sofiazinha, estava com saudade de você, da sua amiga. Que bom ver vocês aí. Glória a Deus. Nós vamos estar estudando hoje, quem está com a revista aí, a lição 10, que fala, como está escrito aí, Daniel e a oração e preparativos para o retorno. Ano passado, na semana passada, nós vimos aí com o pastor, a lição 9, falando sobre o decreto que Ciro, ele fez, permitindo que o povo voltasse para Jerusalém, reconstruísse o templo. E o pastor foi assim falando, sobre a queda da Babilônia, a decadência, de toda a parte interna, a corrupção política, toda a fragilidade que foi surgindo no império, facilitando para que Ciro pudesse vir e tomar, a cidade de Babilônia. E hoje a lição, ela vai estar falando, algo muito importante para nós. O cativeiro terminou, esse retorno do povo de Israel para Jerusalém novamente, ele não aconteceu somente pela permissão de Ciro, por esse decreto que Ciro fez. Talvez a gente, quando leia, fala assim, esse retorno aconteceu porque estava profetizado lá, como a gente viu com o pastor semana passada, Isaías,
ele trouxe aquela palavra vinda da parte de Deus, de Ciro, ungido, que seria levantado para libertar o povo. Mas essa finalização, esse momento aqui de decreto, esse momento que a palavra profética está se cumprindo, ela se cumpriu porque houve intercessores. Porque houve muita oração antes. E eu, quando estava estudando essa lição, né, Deus só foi assim falando cada vez mais no meu coração a importância da oração. A importância da intercessão. Que ainda muitos na igreja ainda não compreendem, ainda não praticam, né? Não vivem isso, né? Porque a oração, a intercessão, ela deveria ser o nosso estilo de vida. Ela deveria fazer parte o tempo inteiro da nossa vida cristã. É a oração, a intercessão. E Daniel, ele compreendia muito bem o poder da oração, né? A gente vai ver isso em todo o livro de Daniel. A gente vai perceber que Daniel, ele não se dedicou à oração somente nas crises, ou somente quando o anjo ia lá, aparecia para ele e visitava ele. Não. A oração fazia parte da vida, do cotidiano da vida de Daniel. Se você olhar do início ao fim do livro, você vai ver citações dele, né, conclamando os amigos para orarem, né, quando veio aquele decreto para matar todos os sábios da Babilônia, porque ninguém conseguia interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, né? O que Daniel fez? Falou com os amigos dele lá, né, os três também que era do fogo, né, a bênção, também eram homens de oração. Ele chega para eles e fala assim: vamos orar, orem para que o Senhor nos dê, né, a interpretação desse sonho e vidas não sejam ceifadas. Nós vamos ver que na palavra de Deus também vai mostrar Daniel que ele 3 vezes ao dia ele tinha o costume de orar. Era a prática dele. Uma prática que ele tinha, era a devocional dele, aquele momento. Tanto que quando, né, os homens lá, aqueles governantes que governavam a Babilônia junto com ele, começaram a ficar com inveja de Daniel, porque Daniel se destacava em tudo que ele fazia, eles buscaram achar alguma coisa na vida de Daniel e não encontraram nada. Eu acho isso tão maravilhoso, né? Buscaram alguma falhazinha de caráter, algum errozinho na vida de Daniel, no seu trabalho, né, na sua conduta, e não acharam nada. Ele era íntegro, ele era honesto, ele era leal ao seu rei. Não acharam nada. E aí eles pararam e pensaram: só tem uma forma da gente pegar esse Daniel, né, assim, conseguir incriminar ele em alguma coisa. É pegando na área da religião dele, na área da devoção dele. Por quê? Porque Daniel era conhecido de todas aquelas pessoas do reino que Daniel tinha um Deus. O Deus de Israel era o Deus dele. Era de conhecimento de todos que Daniel todos os dias se prostrava diante de Deus em oração. Você vai ver lá quando ele falava, era a prática que quando você lê o Velho Testamento e você lê lá sobre o reinado de Salomão, quando Salomão ele assumiu o reinado, tem lá a oração de Salomão. E Salomão, ele quando fez a oração, ele orou para que Deus ouvisse a oração feita naquele templo, no templo de Jerusalém. E se alguém estivesse longe do templo, quando orasse na direção do templo de Jerusalém, o Senhor ouvisse a oração daquele povo. Era intercessão, foi uma intercessão que Salomão fez. Senhor, que o Senhor ouça todo o clamor que for feito aqui nesse templo, nesse lugar, seja onde for que a pessoa estiver, mas que os ouvidos do Senhor estejam atentos às orações feitas aqui. E Daniel estava longe de Jerusalém.
mas o texto vai dizer que ele dobrava o joelho, ele ia diante da janela que estava na direção de Jerusalém, e ele todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, 3 vezes ao dia, ele se prostrava ali na direção de Jerusalém, na direção onde ficava o templo, leste, eu não me lembro agora, na bússola lá qual era mas na direção da cidade, e ele clamava a Deus. Era uma prática dele, era uma prática. E nós vamos ver que aqui no capítulo 9, que é onde a gente vai estar dedicando aí o nosso estudo, Daniel capítulo 9, vai falar sobre a oração de Daniel pelo povo. Como que, o que foi que impeliu Daniel de fazer essa oração específica aqui? Foi o momento que ele estava lendo as Escrituras. Então, outra prática que a gente vê na vida de Daniel é a questão de que ele tinha prática de ler a palavra. Ler a palavra. E ele estava lendo as Escrituras. Ele estava lendo aquilo que os profetas escreveram. Não só Jeremias, mas aqui quando fala, o texto fala de livros. Quer dizer, ele estava lendo livros, estava lendo vários escritos da palavra de Deus e também Jeremias. E quando ele leu, a ficha caiu. Ou seja, o Espírito de Deus abriu o entendimento dele para ele compreender o que estava escrito. A palavra de Deus, amados, ela se renova. Ela se renova. Cada vez que você lê, muitos que estão aqui já devem ter tido essa experiência de você ler um texto, um versículo, e há um tempo atrás Deus falou através daquele versículo algo com você. Passado anos, algo novo aconteceu, aquele mesmo versículo, Deus falou uma coisa diferente. Quantos já teve essa experiência? Você às vezes está aqui na igreja, está ouvindo a mensagem, Deus falou alguma coisa com você, quando você estava lendo lá um salmo, um texto da palavra, aí o pastor chegou aqui, pregou, e falou assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Deus falou outra coisa, naquele mesmo texto. A palavra de Deus, por isso que a gente fala que a Bíblia ela é um livro vivo, é uma palavra viva, é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova. Então, você acha que Daniel não tinha já lido os escritos de Jeremias, de Isaías? Com certeza. Por ele ser uma pessoa piedosa, por ele ser um servo de Deus que amava o Senhor, ele certamente estudava as escrituras. Mas já tinha... Quantas vezes a gente já leu alguns textos e coisas passaram desapercebidas para nós? E aí, depois, lá na frente, fala assim, nossa, eu já tinha lido esse texto tantas vezes e não tinha percebido isso, não tinha aprendido aquilo. E aí, de repente, abre o seu entendimento e você começa a entender coisas que você ainda não tinha entendido. Assim foi com Daniel. Ele estava estudando as Escrituras, estava lendo e a ficha dele caiu, abriu-se o entendimento dele. Então, eu quero ler com vocês... Deixa eu ver aqui, se é aqui. Sim. Eu quero ler com vocês aqui o primeiro texto aí, que é Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, de 1 a 4. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam
e guardam os teus mandamentos. E aí começa aí a oração. Então, ele, no período do reinado de Dario, primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. O texto fala aqui que ele estava, Daniel, entendi pelos livros. Quer dizer, ele, sabe aquela coisa de espalhar assim, quando você vai estudar? Quem é que já fez isso? Você já foi estudar a Bíblia, que você pegou vários livros para estudar? Alguém aqui tem costume de fazer isso? Pois é, deveria ter, né? Eu, quando vou estudar a Bíblia, quando eu vou estudar aqui a lição, eu vou colocando várias coisas, eu vou adicionar. Se você não tem o livro, você pega o computador, você pega o celular, né? Quem não tem livro, tem o computador. Quem não tem computador, tem o celular que tem internet. Não tem desculpa. Você tem como pesquisar. E quem tem internet, hoje tem até inteligência artificial, você chega lá, começa a fazer pergunta e vai vindo um monte de coisa. Você vai só... Hoje a gente tem, irmãos, a nossa geração é uma geração muito privilegiada. Muito. Olha, se Daniel tivesse internet, tivesse inteligência artificial naquela época, meu Deus, ninguém segurava aquele homem. Porque ele poderia, um espírito quebrantado, um coração contrito que ele tinha, né? Totalmente voltado para o Senhor, e ter todas essas ferramentas na mão, meu Deus, quem ia segurar Daniel, né? Glória a Deus que o Senhor, né? Nós olhamos assim, aquela época e tal. Gente, a nossa época é uma época abençoada. Nós temos todos os recursos. Deus nos deu todos os recursos, a nossa geração, para nós fazermos a diferença, para nós sermos um instrumento na mão do Senhor. Daniel precisou de buscar muito, né? Porque não tinha um dicionário bíblico, ele não tinha um comentário bíblico, não tinha ninguém para explicar, era ele e Deus aqui, totalmente a dependência de Deus. Hoje nós temos, Deus usou muitos servos e servas para escrever, e essas informações a gente tem acesso hoje, por livros, pela internet. Glória a Deus. E a gente tem que aproveitar isso, gente. Aproveitar tudo que o Senhor tem dado à nossa mão. A gente não tem aproveitado nem um terço daquilo que Deus tem nos dado. E aí, o texto aqui, ele fala que Daniel, quando ele começou, quando ele entendeu, ele diz aqui, voltei o rosto ao Senhor para o buscar. Deixa eu passar aqui. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar. Ele começa a buscar o Senhor. Aqui, o retorno do cativeiro não começa, como eu falei, com o decreto de Ciro, mas com um coração quebrantado diante de Deus. Um coração quebrantado diante de Deus. Daniel compreendeu que o tempo da restauração estava próximo. Ele entendeu, faltam aqui, eram 70 semanas proféticas. 70 semanas, 70 anos de cativeiro, e esse tempo estava acabando. Ele, através dos estudos, dos livros, das profecias que estavam registradas, ele entende que aquele tempo estava acabando, que ele já estava perto de se cumprir aquela palavra de Jeremias e o povo poder retornar novamente para Jerusalém. Em vez de se acomodar, ele se dedicou à súplica, ao jejum e ao arrependimento, assumindo os pecados do povo e clamando pela misericórdia do Senhor. As promessas divinas não eliminam a necessidade de oração, ao contrário, a despertam. Eu achei essa frase aqui muito, muito importante. As promessas divinas não eliminam a necessidade de oração. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. E aí você fica de braços cruzados, né, Pedro? De braços cruzados, esperando
se cumprir aquilo que Deus prometeu. Será que é só isso? Deus fez uma promessa para você e você tem que ficar só de braços cruzados esperando tudo se cumprir na sua vida? Será que é só isso? Deus vai fazer tudo e você não vai fazer nada? Será que é dessa forma que a coisa funciona? Não. Não. Quando Daniel percebe, quando Daniel entende a respeito daquelas 70 semanas, que houve 70 anos de cativeiro e o porquê, ele entende o porquê desse cativeiro. Por que veio o cativeiro? Por que Deus permitiu que uma nação tão perversa fizesse tudo o que fez, destruísse a cidade de Jerusalém, destruísse o templo, milhares e milhares de pessoas mortas, e o restante que sobreviveu foi preso, né, e trazido para a Babilônia, saiu da sua terra, impedidos de servir a Deus. E aí Daniel entende que tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, e que esses 70 anos se referia, né, à consequência do pecado, da desobediência do povo. E aí o que ele faz? Quando ele percebe, gente, a palavra está se cumprindo. Daniel sabe que tudo que está escrito se cumpre. Daniel sabe que Deus é fiel à sua palavra. Ele sabe disso. Ele estudou a palavra, ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia lá a história de Moisés, do povo de Israel. Seus pais contaram para ele, porque isso era prática no meio do povo de Israel, os pais contarem para os filhos a história do povo. Então ele sabia que Deus, ele cumpriria, desde lá a palavra de Abraão. Lembra quando nós falamos aqui numa lição aí anterior, eu cheguei a comentar com vocês que Deus falou com Abraão, né, que o povo, a descendência dele seria escrava, né, por 400 anos seria escrava. A palavra se cumpriu? Se cumpriu lá no Egito. Foram escravos por mais de 400 anos. Então Daniel está acompanhando as escrituras e vendo que tudo que Deus falou que ia fazer, ele estava cumprindo. Deus falou com Daniel, com Davi, que não ia faltar, né, rei, pessoas da descendência dele para sentar no trono. Estava se cumprindo. Tudo que Deus fala, amados, na sua palavra, ele cumpre. Todas as palavras proféticas que está registrada na palavra se cumpriram e estão se cumprindo e vão se cumprir. Não tenha dúvida disso, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, quando Daniel ele chega aqui, ele fala, no versículo 4, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, que guardas, que cumpre, que zela em cumprir essa aliança que ele fez um dia com seu povo. Então, amados, aquilo que Deus prometeu na sua palavra, quando a palavra de Deus fala que Jesus vai voltar, quando a palavra diz que a igreja vai ser elevada, isso vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Nos dias de Noé, o Senhor falou lá, está registrado na palavra. Noé pregou durante 120 anos. 120 anos ele pregou, falando que para as pessoas se arrependerem porque viria o dilúvio. Zombaram dele, riram dele. Se cumpriu? Se cumpriu. E eu vou dizer mais, a ciência já comprovou. A ciência já comprovou. Se você pesquisar na internet, você vai achar isso. A ciência já comprovou que no passado existiu uma grande inundação no mundo. Já foi comprovado isso. A palavra de Deus, Deus é tão bom e misericordioso que a própria ciência está comprovando muitas coisas que está escrito na palavra de Deus.
Os escritos da palavra de Deus estão todas, as profecias estão se cumprindo. As palavras de Deus não falham, não caem. Nenhum tio, diz o Senhor, né? Nenhum tio vai ser tirado. Tudo vai se cumprir. Isaías 40, verso 8 diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Passará o céu e a terra, o Senhor Jesus disse, Mateus 24, 35. Mas as minhas palavras não passarão. Isso deveria trazer no nosso coração temor. Ei, a palavra de Deus vai se cumprir. Quando? Não sei. Mas ela vai se cumprir no tempo determinado de Deus. Então nós precisamos estudar como Daniel. Fazer o que você está fazendo aqui hoje. Você veio, acordou cedo, veio para a casa do Senhor para estudar a palavra. É assim que vem as revelações de Deus no nosso coração. É assim que Deus fala conosco. Quando a gente se expõe à palavra, quando a gente busca, quando a gente estuda. Quando a gente abre o nosso coração para aprender. É aí que a gente cresce. É aí que a gente desenvolve. É que a gente sai do lugar. Tem pessoas que passam anos e anos na igreja, não muda, é sempre aquela pessoa, não muda nada na vida daquela pessoa. Por quê? Porque não estuda a palavra, não busca crescer, não busca ter uma vida de oração como a gente vê aqui. Não adianta a gente receber o conhecimento e a gente não praticar. A gente precisa aprender e praticar. Porque é aí que a gente vai ver o quê? Resultado. Se eu quero crescer na vida, não tem outro jeito. Eu preciso estudar. A maior parte aqui não nasceu em berço esplêndido. A maior parte aqui não nasceu filho de rico. Filho de rico não precisa trabalhar, já nasceu rico. Mas aqui só tem trabalhador. Se você quer crescer na vida, você tem que estudar. Você tem que batalhar. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte. Eu, com meus 58 anos, estou correndo atrás. Estou fazendo faculdade depois de velha. Mas estou correndo atrás. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. As oportunidades estão aí hoje em dia para fazer uma faculdade. Não está difícil. Né? A Daniela já está na pós-graduação. Tá. Só aí, né, Daniela? Estamos correndo atrás. Estamos correndo atrás e deixando um monte de gente para trás, porque a gente está lá. Estamos correndo. Estamos correndo. Nunca é tarde. Tem gente aí com 80 e tantos anos fazendo faculdade, gente. Eu acho o máximo isso. Eu acho o máximo. Hoje em dia, com cento e poucos reais, você paga uma mensalidade de uma faculdade. R$100 e poucos você consegue pagar uma faculdade. Onde, no passado, quando eu era jovem, não tinha isso não. No tempo que eu era adolescente, jovem, para entrar numa faculdade era muito difícil. Muito difícil. Só quem tinha grana para pagar curso e tal, para poder conseguir entrar. Hoje não. Olha como o nosso país, como a gente é privilegiado. Hoje nós temos acesso. Só não vai quem não quer. Só não estuda quem não quer, só não cresce quem não quer. Essa é a realidade. E Daniel estava crescendo. Estava crescendo em conhecimento, crescendo em experiências, porque ele não parava de buscar. Ele continuava orando, ele continuava estudando a palavra. Eu não dou para isso. Eu não dou para aquilo. Não. Eu estou aqui na Babilônia agora, acabou tudo para mim, eu não tenho mais chance de crescer, eu não tenho mais chance de fazer nada. Não. Daniel, ele não tinha essa visão fechada, não. Ele olhou e falou assim: eu vou glorificar o nome do meu Deus nesse império. E a palavra de Deus diz que reconheceram que ele tinha um espírito excelente. Ele era o mais sábio de todos os sábios da Babilônia. Por quê? Porque ele estudou? Não foi só porque ele estudou. Mas porque ele colocava as coisas em primeiro lugar, as coisas mais importantes. Ele colocava Deus em primeiro lugar, ele estudava a palavra, ele se dedicava à oração. Não tem como dar errado uma receita dessa. Não tem como dar errado. Ele procurou obedecer a Deus, procurou viver uma vida íntegra. Não tem como dar errado, gente. Então a gente tem a receita.
A gente tem a instrução. A gente tem tudo nas mãos. O que está faltando? O que está faltando? É para a gente parar. Eu estava parando aqui, estava pensando, falei, meu Deus, como é forte essa palavra. Toda a escritura, gente, ela é inspirada, está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Nenhuma parte da palavra está aqui que não tenha sido inspirada. Deus é... mas foram homens que escreveram. E daí que foi homens que escreveram? Eles foram escreveram inspirados por Deus. Você acha que Deus não tem poder para fazer o homem escrever o que ele quer? Ele é Deus. Eu posso ser imperfeita, eu posso ser falha, mas se Deus decidir me usar aqui hoje, Ele vai usar. E ponto. Deus decidiu usar Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e todos aqueles que escreveram. Deus decidiu e fim de papo, ponto. Ele é Deus, Ele é soberano e Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. E quem somos nós para questionar Deus? Nós estamos vendo, mas a palavra foi escrita para o homem. Mas, gente, você está vendo que está se cumprindo? Você está vendo que as escrituras estão se cumprindo, as palavras proféticas há mais de 2000 anos escritas atrás estão se cumprindo. A Bíblia fala, no final dos tempos haveria muitos terremotos. Estamos vendo terremoto? Estamos vendo. Até o Brasil já tremeu. No final dos tempos haveria muitas guerras, está escrito. A gente está vendo? Estamos vendo. No final dos tempos, pais contra filhos, filhos contra pais. Estamos vendo? Estamos vendo. Gente, eu poderia ficar a manhã inteira aqui citando escritos da palavra que estão se cumprindo nos dias de hoje. E aí isso devia trazer um temor para a gente, a palavra está se cumprindo. Vou estudar mais. Vou estudar para ver o que Deus tem aqui para se cumprir. E o que Deus espera da minha vida. Como eu devo agir, como eu devo me portar, como eu devo viver nesse tempo. É forte. Daniel entendeu. Ele orou ao Senhor e aí o texto diz que ele confessou. Então aqui, fechando essa parte aqui, as promessas divinas não eliminam a necessidade de oração. O que quer dizer isso? Que mesmo que Deus tenha prometido, cabe a nós orarmos, clamarmos. Deus falou que vai abençoar o nosso Brasil. Bom, e daí? O que nós temos que fazer? Orar. Mas Deus falou, Ele vai fazer. Não precisa a gente orar. Quem disse? Quem disse para você que não precisa orar? A palavra toda diz para a gente orar. Orar pelas autoridades, orar pela nação. A palavra de Deus ensina isso. Jesus falou isso. Nós precisamos orar. Gerar. Olha, o decreto só aconteceu depois que isso aqui, que houve um intercessor. E o mais maravilhoso é que Deus pode mover numa nação, no mundo, por causa de um intercessor. É forte. Tem um texto da palavra que diz, o Senhor, quando Jeremias está intercedendo, ele cita assim, ainda que Samuel, ainda que Moisés orasse pedindo, eu não atenderia a esse pedido. O que ele quis? Por que tem esse registro? Para mostrar que quando Samuel e quando Moisés orava, Deus movia, Deus respondia. A Bíblia fala que nunca houve um dia como aquele em que um homem como Josué orou e o sol se deteve. Nunca houve, está registrado isso lá no livro de Josué. Nunca houve um dia como aquele em que Deus ouviu a oração de um homem e fez o sol parar, o sol se deter. E você sabe que a ciência já comprovou isso, né? Que aconteceu isso pelo estudo lá como é que fala?
estudo dos astros, né? Esqueci agora. Astronomia. Né? Eles já pesquisaram e já descobriram que realmente aconteceu um período na Terra em que aconteceu essa parada de tempo pela contagem. Não era para estar mais lá na frente, mas teve um período que parou. A ciência está comprovando a Bíblia. Vocês têm que ler também, né, os noticiários, as pesquisas, o que está sendo descoberto aí, gente, porque isso vai só fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança, cada vez mais. Então, Daniel, o que ele fez? Quando ele entendeu o motivo do cativeiro, porque cativeiro só vem por causa de pecado. Cativeiro, até hoje, só vem por causa de pecado. É o pecado que traz cativeiro na vida do ser humano. Nos dias de hoje não mudou. Tem vidas sendo escravizadas pelo diabo, possessas pelo inimigo, estão em cativeiro por causa do pecado. Tem vidas que continuam sofrendo por causa das consequências do pecado. Por quê? A própria palavra diz, não sei se é em Gálatas, deixa eu ver aqui, Gálatas, eu acho que é Gálatas 6. Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não tem. É a Bíblia que diz. As leis de Deus são obedecidas primeiramente por Deus. Deus é fiel para cumprir tudo. As coisas boas e as coisas ruins. As leis, aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E aí vem no nosso coração o quê? Temor. Eu todo dia na minha devocional, eu sempre me humilho diante de Deus. E eu peço ao Espírito Santo para falar comigo, Senhor, aonde eu estiver errando, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se eu estiver indo por um caminho que não é o teu, me mostra. Tem misericórdia da minha vida. Espírito Santo me convence do pecado, da justiça, do juízo. Todo dia eu peço. Eu quero estar com as minhas vestes limpas, Senhor. Eu não quero ter nenhuma manchinha na minha veste espiritual. Eu quero estar limpa. Eu quero poder achar graça aos olhos de Deus. Eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas, não a mim mesma. Amados, é muito difícil morrer para mim à vontade todos os dias. Não é fácil. Não é fácil morrer para a nossa vontade. Morrer para o nosso eu. Morrer para a nossa carne. A carne está sempre cogitando as coisas dessa vida. A carne quer descanso, a carne quer dinheiro, a carne quer gozar das coisas desse mundo. E o Espírito que habita em nós está dizendo, volta-se para Deus, busca a Deus, busca na palavra, ora ao Senhor. É uma luta. Em Gálatas, Paulo vai falar sobre isso, é uma luta constante, a carne e o Espírito. Fora isso, ainda tem a luta espiritual com o diabo. E aí eu te pergunto, não dá tempo para você perder tempo em não orar. Não dá para perder tempo em não orar, e não ler a palavra. Deixar para fazer isso só na igreja. Ah, meu irmão, aí o negócio vai ficar estreito para o teu lado, muito estreito. Se você deixa para orar e buscar Deus só na igreja, viver uma vida religiosa, só domingo você é crente. Opa, estou na igreja hoje, lendo a palavra, orando, ei, aleluia, glória a Deus. Chega segunda-feira, sai de baixo. Chega segunda-feira, tá lá respondendo, brigando, criando caso, barraqueiro, barraqueira, aquela pessoa que cria confusão para tudo.
Dentro de casa é um inferno. Irmãos, eu posso não ver, pastor não está vendo, a irmã de oração não está vendo, mas Deus está vendo. E o que importa é Ele, não sou eu. Se eu estou vendo, o pastor não está vendo, o que a gente vê, o que a gente não vê, a gente não faz, não importa. O que importa é que Ele que tem poder para levar para o céu ou para levar para o inferno, Ele que é o justo juiz, é Ele que importa. Porque é Ele que está vendo, Ele que vai julgar, Ele que sabe tudo. Ele que tem o governo em suas mãos. Ele é o Criador, o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso. Então a gente devia se preocupar com isso. Pode ninguém estar vendo, mas Ele está vendo. Ele conhece até os seus pensamentos. Não tem para onde fugir. O salmista vai dizer, se eu descer nas profundezas lá da terra, até ali a tua mão seria comigo. Não tem para onde fugir da presença de Deus. Ah, Jonas, tão inocente, pensou que podia fugir da presença de Deus. Pegou o barco, não queria de jeito nenhum pregar o evangelho lá para a cidade de Nínive, né, que eram inimigos de Israel. Eu não, Senhor, não quero, não vou. Aquele povo não merece teu perdão, não merece a tua graça. O Senhor é bom e misericordioso. Se eu for lá pregar, eles vão se arrepender. Eu não quero que eles se arrependam, eu quero que eles morram. Jonas era assim. Aí ele fala, quer saber, eu vou para Tarso, vou sumir do mapa, Deus não vai me achar. Tadinho. Aí o negócio ficou estreito para ele. Veio o Senhor, enviou uma tempestade, jogaram ele no mar, o grande peixe engoliu ele, ficou 3 noites lá dentro da barriga do peixe. Senhor, tem misericórdia, tá bom, vou te obedecer. Será que o peixe precisa te engolir? Será que tem que vir quantas tempestades para você obedecer, para você dar ouvido à voz de Deus na sua vida? Porque, amados, quando a gente obedece, quando a gente obedece ao Senhor, tudo flui na nossa vida. Tudo flui. As coisas começam a acontecer. Tem que obedecer. Tem que dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear contigo e você comigo. Vale a pena. Vale a pena. E Daniel entendeu isso, que valia a pena. A postura de oração em tempos de crise. Em tempos de crise, você vê que Daniel, ele se manteve fiel ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele se manteve fiel. Quando veio aquela ameaça, quem não se adorar a estátua que o Nabucodonosor construiu, vai ser lançado na cova dos leões. Quem não se prostrar, quando tocar as buzinas, quando tocar os instrumentos, todo mundo tem que se prostrar e adorar Nabucodonosor. Daniel, ele nem fez caso. Os amigos dele nem fez caso disso. Daniel continuou sendo íntegro, continuou sendo fiel ao Senhor, continuou com a prática dele 3 vezes ao dia lá buscando ao Senhor, continuou orando. A integridade e fidelidade diante de Deus, a estatura espiritual de Daniel não se mede apenas por seus dons, mas sobretudo pela profundidade de sua comunhão com o Senhor. Não era porque ele era assim, porque ele foi chamado para ser profeta. Gente, ele foi chamado talvez para ser profeta porque ele tinha essa prática, porque ele levava a vida de comunhão a Deus a sério. Ele não era uma pessoa perfeita, porque se você ler o capítulo 9, você vai ver que ele confessa, ele fala pecamos, ele coloca nós, ele se coloca na posição de pecador juntamente com toda a nação. Confessei. Deixa eu voltar aqui para o texto.
confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos. Então ele se colocou também aqui na posição de pecador, de desobediente, que foi naquela época lá. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele começa a fazer confissão de pecado. Ele se destacou no império como exemplo de integridade, sabedoria e lealdade a Yahvé, ao Senhor Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, desde a juventude até a velhice. Lembra, no capítulo 1 de Daniel, a gente começa ali vendo essa integridade, a gente vê na vida de Daniel esse compromisso que ele tinha no seu coração de ser fiel ao Senhor, porque ele sabia quem Deus era. Então, quando no capítulo 1 de Daniel, a gente vê aquele momento em que ele chega lá em Babilônia, com seus amigos, e aí devido, né, a eles terem ido para o palácio, eles foram oferecidos para eles se alimentarem daquelas iguarias do rei, daquelas comidas que eles sabiam que eram oferecidas, primeiro consagradas aos ídolos de Babilônia e tudo, pedindo a bênção deles para lá, para aqueles alimentos, aquelas coisas. E ele fala, ele coloca no coração dele: eu não vou me contaminar com essas comidas. E aí ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor, quando ele vai falar com o oficial lá, ele pede para comer só legumes, para não se contaminar. Aquele período que eles estavam ali sendo preparados para poder estar diante do rei, ele não quer se contaminar. Ele e os seus amigos, eles se dispõem no coração não se contaminar com aquelas coisas. Isso traz um ensinamento espiritual para a gente, né? Nós estamos nesse mundo, mas a gente não pode deixar que as coisas do mundo venham o quê? Nos contaminar. Venham nos seduzir. O mundo está aí, constantemente as coisas do mundo vêm para nos seduzir. Você chega na internet, se você não estiver vigiando, não estiver atento aos apelos, é aquele apelo constante, né? Várias coisas que você vai olhando, que você deseja, né? Você olha uma casa com piscina, né? Você olha uma casa com piscina, lá uma casa de frente para a praia, lá o pessoal, as agências de turismo vai mandando, né? As propagandas vão aparecendo lá na tua tela. Ah, eu queria ter uma casa de praia, eu queria ter aquilo ali, eu queria ter aquilo. Ou então as mulheres que olham lá aquele monte de roupas, sapatos, né? E roupas e não sei mais o que. Você fala assim: ah, eu queria ter aquele negócio. E você começa, as coisas do mundo vai só sendo. Não é que você seja errado em você desejar ter essas coisas, mas isso não pode ter primazia, isso não pode nos dominar. Tipo assim, eu quero, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Isso não pode ser aquilo que está consumindo, aquilo que está dominando a nossa vida. Né? Olha só como que as pessoas podem descansar e você está aí só ralando, só trabalhando, só se desgastando. E olha quantas pessoas estão desfrutando da vida. E o mundo vai seduzindo. O mundo vai seduzindo você. Fala assim: é mesmo, eu estou só trabalhando, me dando, ninguém reconhece meu trabalho. Não é assim? Eu que tinha que estar lá naquela praia, eu que tinha que estar lá naquela mansão, eu que tinha que estar lá. Não, você tinha que estar aqui mesmo, pagando preço, porque lá na frente Deus vai fazer a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Lá na frente você vai glorificar o nome do Senhor por tudo que você está recebendo hoje aqui. Você pode não ter riqueza, você pode não ter o melhor carro, a melhor casa, a casa de veraneio, você pode não ter nada disso, mas você tem algo muito precioso. Você tem a presença de Deus na sua vida, você tem a salvação que Jesus te ofereceu. Você tem a palavra, você tem conhecimento da verdade que vai te levar para o céu. Você tem conhecimento da verdade que está te livrando do inferno. Você sabe o que é isso? Isso não tem preço. Isso não tem preço.
A vida na terra é passageira. Alguns chegam a Bíblia falava lá, alguns chegam a 70, 80. A nossa geração está chegando a 90, a 100. Hoje, quantas pessoas eu já vi que estão chegando a 100 anos? Mas vai o quê? 100. Vamos dizer aí que alguém chegue a 120, que foi a idade de Moisés. O que é isso diante da eternidade? Nós somos seres eternos, gente. Somos eternos. Quando você morrer, essa carne vai para o pó. Mas você não é só essa carne, entende isso? Você não é só essa casca aqui, não. Aqui dentro tem uma alma e um espírito. E essa alma e espírito, que é o que faz você pensar, você raciocinar, você se conectar com Deus. Essa parte espiritual é que é a mais importante. Porque ela, que é o seu verdadeiro eu, é o que você não está vendo. A gente sempre olha para a gente e pensa que nós somos o que a gente está vendo no espelho. Mas o que você está vendo no espelho é a casca. Isso aqui vai passar, vai para o pó. Vai passar. Mas a alma e espírito, que é o seu verdadeiro eu, vai permanecer para sempre. E é essa alma e espírito que pode fazer você sofrer eternamente no inferno ou fazer você viver eternamente na presença de Deus. É simples assim. A palavra é simples. É 2 caminhos. Então não murmura, não reclama pela sua vida. Ah, porque eu sou pobre. Ah, porque eu sou assim. Não, você não é pobre, você é rico. Você é rico. Rico da graça. Rico porque tem conhecimento da verdade. A verdade que te libertou. A verdade que está transformando a sua vida. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem. Certa vez, se eu não me engano, foi Asaf ou foi os filhos de Corá, eles escreveram um salmo que ele começou a questionar: por que eu que sou teu servo, procuro fazer tudo certo, estou aqui padecendo, passando um monte de coisa, e aqueles lá que estão desobedecendo, fazendo tanta coisa errada, estão só se dando bem, Senhor? Aí ele mesmo, ele para, ele pensa e ele fala: aí entendi qual vai ser o final deles. Eu estou aqui padecendo e tudo, mas eu sei o meu final. O meu final que estou servindo e sendo fiel a Deus, é mansões celestiais, é rio de água viva, é o céu, é a presença para sempre com Jesus, com os anjos. Você está pensando que o céu é o que você vê nos filmes? Que é aquela nuvem branquinha, todo mundo de branquinho, que negócio sem graça. Você acha que o céu é aquilo ali, gente? Faça-me o favor. Você acha que o céu é aquela sem gracice que as pessoas pintam em filme, em desenho animado? Tudo branquinho, nuvenzinha, todo mundo de branquinho. Você acha que é só isso? A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, que o buscam. Não tem como, ninguém na terra pode dimensionar o que nos aguarda no céu. Você não tem noção e nunca terá, porque vai além do que o homem pode imaginar. João viu um pouquinho e foi por terra. Quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu Deus assentado no trono, o Cordeiro, quando ele viu os serafins, olha, ele não tinha como se conter. Ezequiel foi para o chão, Daniel foi para o chão, quando eles viram um pouquinho, quando Deus mostrou um pouco do que tem lá. E a gente ainda fica se preocupando com as coisas dessa terra, ansiando por coisas dessa terra.
Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são do alto. Pensai, gente, pensa. Paulo vivia na terra para pregar o evangelho, para testemunhar. Mas a mente dele estava no céu. A mente dele estava naquilo que ele ia desfrutar. Ele chega e fala assim, eu preferia partir e estar com o Senhor, mas por causa de vocês, eu ainda estou aqui. Porque eu quero, fazer a obra de Deus e ganhar ainda muitas vidas, levar muitas vidas ao caminho do Senhor. Mas ele diz, eu preferia estar com Deus. Quando a gente começa a desfrutar da comunhão com Deus, quando a gente começa a desfrutar da presença de Deus, da glória de Deus, quando a gente começa a ter um relacionamento, e é isso que Daniel tinha, relacionamento com Deus, você não quer outra coisa. Você anseia, quanto mais você recebe, mais você quer. É muito mais do que bens materiais. A presença de Deus, ela inunda o nosso coração, ela nos preenche, ela nos completa, ela nos satisfaz. A presença dele. Você imagina no céu, quando a gente não vai ter mais pecado, quando não vai ter mais nada, vai ser gozo, um gozo indescritível. É o que a gente vai viver lá. Se um pouco que a gente vive nessa terra já é tão bom, quando a gente desfruta da presença de Deus aqui. Essa semana, eu estava orando, e eu comecei a agradecer a Deus, porque, irmãos, são tantas coisas que Deus tem feito por nós. Eu falo por nós, não é eu e o pastor, eu falo por nós. Porque há bênçãos que todos nós temos recebido da parte de Deus. E eu comecei a orar agradecendo. E eu tenho aprendido uma coisa nesses últimos meses. Deus ministrou isso no meu coração. E Daniel eu observei aqui nas orações de Daniel, que Daniel engrandecia o Senhor. Ele reconhecia a bondade de Deus. Mesmo no caos, na crise, ele reconhecia a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E quando a gente entra na presença de Deus para orar, eu quero te dar aqui uma dica. Essa dica é boa. Segura ela e pratica. Nunca entre na presença de Deus para orar, começando pedindo. Não é errado pedir, não é isso que eu estou falando. Mas nunca entre na presença de Deus, Senhor, eu já te peço. Tem gente que é no automático. Tem gente que parece que nem está conversando com um Deus vivo. Parece que está conversando com aquela estátua presa lá na parede. Que não tem sentimento, que não pensa, não vê, não fala, nem nada. Não, nosso Deus é vivo, é uma pessoa. Se alegra, se entristece, ama. Nosso Deus é vivo, é uma pessoa. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Sentimos, pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente não pode entrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu estou aqui na tua presença para te pedir. Como é que você acha que Deus se sente? Se coloca um pouquinho no lugar de Deus. Não. Senhor, eu estou aqui na tua presença para te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que eu estou respirando. Obrigado porque eu tenho força na minha perna. Eu tenho força, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou falando. Obrigado, Deus, porque eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho a provisão, eu tenho alimento. Eu comecei a adorar a Deus, agradecer pelas coisas simples da vida. E aí Deus foi me levando a agradecer por vidas, por pessoas que foram bênção na minha vida. E fui agradecendo, irmãos. Deus me tomou, a presença, a glória de Deus encheu aquele quarto. A presença, a glória de Deus encheu. Eu não conseguia pedir, eu só conseguia agradecer. Senhor, é mais bênçãos do que problemas. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão misericordioso. Eu sou tão falha, tão imperfeita. Mas a bondade, a misericórdia de Deus tem sido tão grande na minha vida. Não tem faltado nada, Senhor. Amados, precisamos ter um coração mais grato.
Precisamos ter a adoração e louvor como estilo de vida na nossa vida. Disciplina e coragem na vida devocional. Isso não faltava na vida de Daniel. Indica que a vida devocional do profeta se distinguia pela regularidade, disciplina e coragem. Ele não deixou que as crises, que os problemas, que o fato dele estar convivendo num meio totalmente diferente da cultura dele, ele não se deixou influenciar, né, pelo meio em que ele estava vivendo. Ele continuou fiel ao Senhor. Você pensa, ele foi levado cativo, ele foi tirado do meio da sua família, ele perdeu o posto que ele tinha lá, ele perdeu tudo. Ele teve que aprender uma língua nova, ele teve que aprender uma cultura nova, ele e os amigos dele que foram levados para o castelo, foram obrigados a aprender a língua nova, a cultura, a religião, tudo eles tiveram que aprender, ter conhecimento, porque eles agora iam viver ali. Você pensa o quanto isso foi difícil para Daniel? Está longe da sua família, sem saber o que aconteceu, talvez os pais, os irmãos, esposa, a gente não sabe, a Bíblia não conta detalhe, mas talvez ele tenha visto todas essas pessoas morrendo na frente dele. A gente não sabe os detalhes. A gente acha sempre que tá tudo bem, foi tudo fácil. Ele foi para o palácio, ele foi um privilegiado. Não foi, não. Não foi fácil. Não foi fácil sofrer as ameaças de morte, as críticas, porque ele continuou fiel a Deus. Ele continuou fiel. Ele precisou de coragem? Precisou. De coragem para chegar para o oficial e falar assim: olha, nós queremos comer só legumes. Faz uma prova, um teste conosco. Daqui a 10 dias você observa para ver como é que a gente vai estar. Se a gente estiver fraco, tudo bem, você pode colocar comida lá que a gente vai comer. Mas se a gente estiver bem, deixa a gente permanecer assim. E assim foi. Ele teve coragem. Quando chegou lá nas ameaças, lá, falaram, não podia adorar outro Deus, não podia fazer petição a nenhum Deus a não ser ao rei. Ele continuou com a devoção dele. Ele continuou 3 vezes ao dia se prostrando diante do Senhor e orando e clamando ao Senhor. Foi para a cova, mas saiu da cova. Deus fechou a boca do leão e ele pôde dizer para aquele rei: rei, não foi achado em mim iniquidade alguma. Eu não tinha culpa de nada. Não foi achada em mim iniquidade nenhuma. Que bênção poder falar isso. Não foi achada iniquidade. Será que hoje eu e você poderíamos chegar diante de Deus e falar isso? Não foi me achado nenhuma iniquidade. É para a gente pensar, né? Tudo isso é para a gente, nos confrontando. A palavra de Deus nos confrontando hoje. Ao perceber que o relógio de Deus indicava a proximidade da restauração, o profeta se coloca entre Yahvé e o povo, confessando pecados coletivos, quer dizer, pecado de todo mundo, clamando pelo cumprimento da promessa. Ele, quando entende que está terminando, que está se cumprindo esses 70 anos de cativeiro, ele começa a interceder, ele começa a confessar os pecados, ele entende que os descendentes, a descendência dele, ou melhor, os seus antepassados pecaram, seus pais pecaram, o povo pecou, ele também pecou, e ele começa a confessar, a se arrepender. Isso agrada a Deus. Todas as vezes que os homens no passado pecaram, mas se humilharam, se arrependeram genuinamente diante de Deus, Deus perdoa e Deus restaura. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus é bom. Quando ele vê um coração, por isso Davi é chamado de um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque era um homem que, apesar de pecar, apesar de falhar, ele se humilhava. Ele, quando reconhecia que ele errou, pisou na bola,
ele se humilhava na presença de Deus, pedia perdão, se arrependia, não só de boca, mas de atitude. Você vê que Zaqueu, ele se arrependeu de ter roubado, como publicano, de ter roubado tanta gente. O que ele fez? Ele disse: Senhor, se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então não foi um arrependimento de boca, foi um arrependimento de atitude. Ele tomou uma atitude. As suas ações mostraram que ele estava arrependido. O clamor por perdão e restauração. Então nós vimos, acho que eu pulei um aqui, peraí. Ah, esse aqui, né? Esse aqui eu li? Não. Intercessão com constância. Ah, é. Peraí. Ah, tá aqui. Eu acho que eu não li esse daqui. Eu li só a parte do 6 aqui e pulei. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa era a prática dele. Ele não deixou que a crise, que as dificuldades o impedissem de ter uma vida devocional. Aí sim. A intercessão dele era com consciência escatológica. Ele orava sabendo, em cima de uma promessa que estava se cumprindo e coisas que ainda iam se cumprir. Ele intercedeu. Ele intercedeu. E nós temos que interceder também. Nós temos que interceder. Isso aqui vai ficar para a semana que vem. Essa parte aí do tópico 2. Daniel, ele não deixou de orar. Está se cumprindo a promessa. E a volta de Jesus está próxima, está se cumprindo. Bom, e aí? O que nós temos que fazer? O mundo está um caos. A nossa nação brasileira está passando por um período de crise. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Orar. Buscar o Senhor. Confessar os pecados da nossa nação ao Senhor. Senhor, o povo brasileiro tem pecado. O povo brasileiro se distanciou. A igreja está omissa, Senhor. A igreja precisa se levantar. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, tu deste promessa que o Brasil seria uma nação que estaria enviando, que estaria um grande avivamento acontecendo. O que nós temos que fazer? Orar para que isso aconteça, para que venha o cumprimento. Para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia. Quantas promessas essa igreja recebeu da parte de Deus? Quantos profetas Deus enviou aqui nesse púlpito para trazer palavra para nós de promessas. Promessas de que vidas seriam alcançadas aqui, de que a luz de Deus espargiria daqui para muitas nações. Deus deu um sonho há um tempo atrás, a nossa irmã Neide, ela compartilhou aqui de um grande avivamento, Deus trazendo um grande avivamento no meio da igreja. O que nós estamos fazendo com as promessas que nós temos recebido da parte de Deus? Nós temos que orar, gerar através das nossas orações, para que a promessa venha. Para que Deus cumpra a sua promessa, nós temos também que ter a nossa participação. Sempre foi assim, amados. Não mudou. Deus não mudou. Deus continua agindo da mesma maneira. Nós temos que orar. A igreja tem que despertar. O povo de Deus tem que despertar para o tempo que nós estamos vivendo. Faça a diferença. Aproveite as oportunidades. Daniel aproveitou as oportunidades no tempo dele. Aproveite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Essa lição é poderosa, né?
Essa história de Daniel é algo assim que me empolga. Eu fico empolgada quando eu estou lendo, estudando sobre um homem de oração que viu a resposta, que via os sinais do poder de Deus. Isso nos encoraja a buscar, a continuar orando. O meu desejo nessa manhã é que você também seja encorajado, que essa palavra também tenha mexido dentro de você, não só para você chegar assim, é verdade. Pois é, verdade. Não. Então, a partir de hoje eu vou mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar minha posição, eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar de mentalidade, essa mentalidade, né, de procrastinar, de ficar deixando, empurrando com a barriga e não faz nada. Eu estou falando não faz nada nas coisas espirituais. Deus está te chamando, Deus está conclamando você, Deus está falando para você se levantar, para você se esforçar, porque Ele quer sim cumprir todas as promessas dele em nossas vidas. Aquele povo que saiu do Egito, saiu com uma promessa. Eles saíram com uma promessa, você lembra? O povo que saiu com Moisés saiu com uma promessa de entrarem na terra prometida. Eles entraram? Sim ou não? Não. Aqueles primeiros não entraram. Então Deus pode dar promessa, mas se a gente não fizer a nossa parte... Tem promessas, deixa eu trazer só mais essa explicação. Tem promessas que tanto fez você fazer alguma coisa ou não, elas vão se cumprir. Que tipo de promessa? O arrebatamento da igreja, o fim dos tempos. Isso vai se cumprir, querendo você ou não, fazendo você alguma coisa ou não. Essas promessas aí de que Jesus vai voltar, né, de que o anticristo vai ser levantado, isso aí é líquido e certo. Isso vai acontecer crendo, acreditando você ou não, você fazendo alguma coisa ou não, isso vai se cumprir. E o relógio de Deus está assim, ó. Você pode estar pensando na morte da bezerra. Pois é. Mas o relógio está lá. Os acontecimentos, está tudo acontecendo. Agora, promessas que estão relacionadas à sua pessoa especificamente, elas dependem de você. Também. Para se cumprir. Capite? As promessas que Deus deu através da palavra, Deus falou com você, através da boca de profeta, Deus usou profeta para entregar a palavra para você, não é igual a essas palavras proféticas que tem na Bíblia com relação ao anticristo, não, as promessas que Deus deu para você por boca de profeta, ou algum versículo que Deus falou com você, especificamente com a sua pessoa, só vai se cumprir na sua vida se você fizer a sua parte. Foi assim na palavra. E assim vai continuar sendo. Na vida do povo de Deus, porque tem muita gente que ensina errado. Falando assim, Deus falou com você, meu filho, pode ter certeza, vai se cumprir. Vai se cumprir se você fizer a sua parte. For obediente. Imagina, Deus fala que vai usar você na palavra, que vai fazer de você um pregador da palavra. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não vem na igreja, você não tem compromisso com Deus. Você acha que Deus vai te usar? Quando? Nunca. Nunca. Deus falou que vai me prosperar. Você não trabalha, você não oferta, você não dizima, né? Porque isso é a lei da semeadura. Semeia no reino de Deus, você vai cumprir. Não estou aqui, né? Deus tenha misericórdia da minha vida, porque eu não sou de ficar falando de dinheiro, porque isso, para mim, eu não sou ligada a isso. Não sou mesmo. Mas é a lei da semeadura. Quanto mais você semeia no reino, é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, a gente tem até que estudar sobre isso aqui, qualquer dia desses, né? Os pastores não gostam muito de falar por causa dos escândalos que há. A gente fala pouco, a gente ensina pouco sobre o dízimo e oferta. Porque é tanta
Infelizmente, é tanto escândalo, tanta coisa que a gente vê aí acontecendo ruim, que os pastores, as lideranças da igreja, que são tementes a Deus, ficam até com receio, às vezes, de falar, de ser mal interpretado pelas ovelhas. Ah, o pastor está falando hoje, falou sobre dinheiro. Mas a Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia fala de dízimo. A Bíblia fala de oferta. E a Bíblia fala da bênção de fazer isso. A bênção que vem sobre as nossas vidas de sermos fiéis ao Senhor. Minha mãe tem vários testemunhos aí para contar sobre isso. Qualquer dia desse a gente convida ela para contar aí. Eu também teria. Então, precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando conosco.